Bom, hoje eu vou trazer um assunto novo aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre bancos de dados. Tô brincando, calma, calma. Na verdade, nós vamos falar hoje sobre HTML. Olá, seja bem-vindo à Academia Digital Alquimia. Se por acaso você chegou nesse vídeo aqui e não assistiu nenhum vídeo anterior, tem uma playlist que está passando aqui em cima, ó, aqui do cantinho, que tem um passo a passo, tem toda essa série até este momento aqui. Então assista desde o começo, que é para você não ficar perdido. Se você também não tiver inscrito ainda no canal, aproveite, tem um botão embaixo desse vídeo, botão vermelho, se inscreva no nosso canal e também já aproveite para ativar o sininho, assim você será notificado sempre que um novo vídeo for postado aqui também. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de participar do nosso grupo exclusivo lá no Telegram. O endereço está passando aqui embaixo, mas também tem lá na descrição, é só tu clicar e aí você já vai ser direcionado para o nosso grupo exclusivo, onde a gente fala bastante sobre OutSystems, onde também eu coloco material de apoio que tem as soluções dos nossos desafios que eu sempre deixo ao final do vídeo. Eu brinquei no começo falando sobre banco de dados, mas é bem verdade que se a gente tivesse que pegar bem a fundo no banco de dados, a gente teria muito mais conteúdo, porque banco de dados é um assunto bem amplo. Só que para essa série aqui que a gente está fazendo, o que a gente abordou até agora já é o suficiente para que você possa já programar, já desenvolver a sua aplicação. Mas vamos lá, vamos ao assunto de hoje. Você já ouviu falar em HTML? HTML é uma linguagem de marcação utilizada para criar páginas web, ou seja, para criar sites na internet. Então todo aquele site que você acessa, que você navega, o que você está vendo aí no momento é HTML, inclusive o YouTube aqui é HTML, não importa qual linguagem que ele foi feito, no final das contas o que a gente enxerga no nosso navegador é HTML. E em OutSystems também não é diferente. Quando a gente vê a página que foi desenvolvida em OutSystems, aquilo ali também é HTML, porque é a forma que os nossos navegadores entendem. Então é por isso que é importante e é muito útil que a gente saiba um pouco de HTML, porque vai nos ajudar no nosso desenvolvimento das aplicações. E para que você saiba, HTML é uma abreviação que significa Hypertext Markup Language, que se a gente for traduzir para o português fica como linguagem de marcação de hipertexto. Isso é só por curiosidade para você saber que isso daí, que HTML é uma abreviação. Isso na verdade é mais uma curiosidade, mas o que a gente precisa saber realmente é como que ele funciona. O HTML ele é uma estrutura de tags. Essas tags elas são utilizadas para organizar as nossas informações da página. Então assim, quando a gente fala de uma página HTML, de qualquer tipo de página, a gente sempre tem que estar envolvido o conteúdo da página entre duas tags. E eu estou colocando aqui na tela, são as tags HTML. Então você repara aí que ó, HTML e HTML se repete. E aí você repara o seguinte, aqui do lado, ó. A parte de cima começa com um HTML, né? Aí tem um conteúdo e a parte de baixo repete o HTML, só que antes da palavra HTML tem uma barrinha. Isso significa que você está fechando essa tag, tá? Então, é importante, a tag tem que conter esses sinais de maior e menor, tá? E o título da tag, eu vou chamar assim, tá dentro dela. Então, toda a página HTML sempre vai começar e terminar com essas tags de HTML. E aí, vendo essas tags que eu coloquei aqui, que são as tags primordiais. Então, toda a página HTML precisa ter essas duas tags. Então, vendo isso, a gente consegue perceber um padrão. Então, sempre que a gente for trabalhar com essas tags, elas sempre vão abrir e fechar. Então sempre vai ter esse sinal de menor e maior com a palavra no meio, e aqui fecha a mesma coisa, menor, maior, só que antes da palavra tem essa barra. Então vou deixar aqui do lado. Então começa com esse e termina com esse daqui. E sabendo disso, quando a gente fala de página na internet, página web, a gente tem uma estrutura toda básica. Eu só mostrei o HTML, né, ali para que vocês pudessem conhecer, mas a estrutura básica de toda a página na internet é sempre essa daqui que eu vou colocar do lado. Então ela começa e termina com HTML, como eu já tinha mostrado. Aí dentro de HTML, qual a primeira tag que tem? É a head, que é o cabeçalho da nossa página. Essa área do head, onde abre e fecha o head, tá vendo? Ela não exibe para o usuário, a não ser a tag que a gente coloca dentro dela, que é a title, ou seja, é o título dessa nossa página. Esse título normalmente está lá na barrinha em cima, assim, ó. Eu vou colocar uma fotinha aqui para vocês verem com uma setinha. Então, ó, lá em cima tem um título da página. Então, esse title que a gente coloca dentro do head é sempre o título da nossa página.
Beleza, aí além desse head é o cabeçalho, a parte que a gente não vê. Aí dentro dá pra gente colocar outros tipos de coisa, configurações. Eu não vou entrar em detalhes porque a intenção não é falar muito avançado de HTML, é só a gente entender como é que funciona a estrutura para nos ajudar no desenvolvimento. Então tem head e agora tem a outra básica que também é a principal, vamos dizer assim, que é o body, que ou seja, o corpo. Então, dentro dessas tags body aqui, é onde vai todo o conteúdo visível das páginas de internet. Então, essa estrutura básica, ela é obrigatória para as páginas de internet. Então, a gente sempre vai ter isso daqui em uma página HTML, uma página na internet. Eu vou falar de algumas tags que são importantes, que existem para que você saiba, mas eu vou deixar várias para lá, não vou falar sobre todas. Vou falar só algumas importantes que aí você já vai entender e aí vai ficar fácil, depois você pesquisa mais. Então essa também é a dica que eu dou para vocês. Depois pesquisem um pouco mais sobre HTML para poder entender as outras tags. Então, as tags que eu elenquei aqui para falar, para mostrar para vocês é a seguinte. H1, então estão mostrando aqui em cima, então tem, na verdade, H1 é para títulos. Na verdade, tem vários Hs, né? É o H1, H2, H3 até o H6. Então essas tags H, elas servem para a gente colocar título nas nossas páginas. Então imagina que a gente está escrevendo um texto no Word, então a gente sempre coloca um título a esse texto. Então no HTML a gente tem que usar o H1. Agora, a parte de conteúdo, ou seja, os parágrafos que forem escritos na nossa página na internet, tem que estar dentro das tags P, justamente de parágrafo, tá? Então P é parágrafo. Uma outra tag muito importante é a IMG. Essa tag é utilizada para que a gente possa colocar imagens nas nossas páginas HTML. Então, IMG, a gente trabalha com imagens. A outra é a BR, essa tag BR é para que a gente pule linhas, quebre linhas do nosso texto, da nossa página. E essa tag aqui é a única que não precisa fechar, tá? Então essa tag não precisa abrir e fechar, ela só colocar ela sozinha que ela já vai funcionar, porque é só uma quebra de linha. Tem a outra que é o B, que é para a gente deixar o texto negrito, ou seja, se eu quiser pegar uma parte do texto e deixar em negrito, eu ponho, só essa parte do texto entre essa tag B. E a última que eu separei aqui para mostrar é a tag div. A div são divisões da nossa página, ou seja, blocos de coisas que a gente pode fazer. Então, normalmente a gente cria essas divs para colocar conteúdos e setorizar os conteúdos dentro do nosso HTML. Então, são algumas aí das tags que o HTML tem, existem diversas outras, mas acho que com isso daqui, se a gente já conhecer, a gente já consegue começar a entender uma página HTML. Eu sei que talvez você deva estar se perguntando, mas para que eu preciso saber HTML trabalhando com OutSystems? Na verdade, a gente precisa saber HTML porque é importante que a gente entenda um pouco como é que as coisas funcionam no browser, no navegador. É importante que a gente saiba como funciona, porque quando a gente tiver algum tipo de problema, e principalmente problemas de comportamento das nossas páginas, se a gente não souber HTML, fica um pouco mais difícil. E aí, quando a gente fala de páginas da internet, a gente costuma utilizar o inspecionador de elementos do navegador para identificar possíveis problemas. Aí você deve estar se perguntando que diacho que é inspecionador de elementos. Então eu quero mostrar para vocês, já em cima de uma página que a gente construiu aqui nos vídeos passados, para que vocês possam entender também como é que a gente pode ver o HTML direto no browser e, quem sabe, identificar problemas de comportamento, problemas de estilos e assim por diante. Então, ó, eu abri aqui o Service Studio só para que eu possa abrir uma das páginas lá que a gente estava trabalhando. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Professores aqui, ó. Vou abrir Professores. Então, eu abri Professores aqui, que é uma página que a gente estava trabalhando recentemente, né? E aí, ó, o que acontece? Quando a gente tem a página já funcionando, isso daqui é HTML, tá? O que a gente está vendo é HTML, tá? E aí, como é que a gente faz para inspecionar os elementos? A gente usa o botão direito do mouse. Então, ó, vou clicar aqui, por exemplo, ó, botão direito, inspecionar, ó. Ou então a gente usa o atalho Ctrl mais Shift mais I, tá? Então, ele vai abrir isso daqui, ó. Ó, tá vendo? Ele vai abrir esta caixinha aqui do lado, ó. Deixa eu diminuir algumas coisas aqui, tá? Eu vou reduzir coisas aqui só para ficar mais visível aí para vocês, né? Porque eu tô com a tela um pouco mais reduzida, tá? Então é assim que funciona. Deixa eu fechar aqui, ó. Vou fechar aqui, pronto. Beleza.
Então, ó, o que acontece? Aqui tá a nossa página, tá reduzidinha ali, né? Porque ele abre esse cara aqui, ó, que é o inspecionador de elementos, essa área lateral aqui. Então, no lado esquerdo do seu vídeo aí, você tá vendo a página propriamente dita. Do lado direito aqui tá o inspecionador de elementos que a gente abriu clicando com o botão direito ali e inspecionar. Então, se a gente reparar, ó, a gente tem uma estrutura HTML, como eu falei, ó. Então, ó, HTML, tá vendo? E ó, HTML fecha lá embaixo, eu sempre olho para essa barrinha aqui. Ó, aí tem a tag head, e aí ela fecha aqui, ó, ela tá fechadinha, tá vendo? Ó, a gente tem a opção de abrir e fechar aqui, ó. E ó, dentro tem o title, que é professors. E ó, se a gente for olhar o título aqui em cima, ó, é esse title aqui, tá vendo? Legal. E a gente também tem o body, que é onde está todo o conteúdo da nossa página. Então, com isso, a gente consegue olhar como essa página foi construída. Por exemplo, ó, eu falei ali de divs, tá vendo? Existem diversas divs aqui, ó. Ó, div do layout. Então, a gente consegue identificar áreas dessa nossa página para que a gente possa identificar possíveis problemas de comportamento. Vamos olhar algumas coisas mais a fundo aqui. Então, por exemplo, vamos vir aqui, ó, em cima desse link, né? Vamos clicar com o botão direito e inspecionar. Ele já está com o cara aberto, aí ele vai selecionar o item que eu cliquei em cima. Ou seja, é esse cara aqui, ó. E aqui tem uma tag que eu não falei, que também é muito importante, que é a tag A. A tag A é utilizada para links. Então, toda vez que a gente coloca um link na página, a gente usa a tag A. Então, fica a tag A e aí precisa desse cara aqui, ó, href, tá vendo? É um atributo dentro da tag que faz com que ele tenha um comportamento, né? Que é o comportamento de direcionar a gente para uma outra página, como é o nosso caso aqui. Então, ó, ele tem a tag aqui, ó, que inclusive está dentro de uma div, tá vendo? A gente vai abrindo esses caras, esses nós aqui, ó, tá vendo? E é isso que é interessante e importante a gente dar uma vasculhada, entender cada parte. Ah, como é que é feito esse botão aqui, ó? Como é que é o HTML desse botão? Eu cliquei ali, ó. Ah, a tag de botão é o input. Ah, legal, mas não é um input simples, isso eu já sei. É um input que precisa desse cara aqui, ó. Type, tá vendo? Type igual a submit ou button também serviria. Tá? Então, o botão precisa disso. Ah, vamos ver o que tem aqui, ó. Botão direito, inspecionar, ó. Tem uma div, tá vendo? Que tem um nome dentro. Então, ele fez uma div com um título, com um texto dentro, escrito nome. Ó, que mais que a gente poderia olhar aqui? Aqui em cima. Aqui, ó, por exemplo, não sei se aqui é uma foto, deve ser, é uma foto, ó. Então, eu cliquei ali, inspecionar, ó. Image, tá vendo? Como eu tinha mostrado. Image, e aí esse src igual, e aí a gente coloca o caminho de onde está a imagem, ou seja, o lugar onde aquela imagem está armazenada. É o caminho, então, barra algoritmos, barra img, barra usericon.png, que é a extensão da imagem, né? Imagem PNG, tá? Então, é assim que funciona para a gente poder ver como é que a página está feita. E eu estou falando isso aqui, mas isso aqui serve para qualquer tipo de página. Eu vou entrar aqui, por exemplo, deixa eu ver, um site, uma página na internet, pode ser OutSystems, da própria OutSystems aqui, ó. Então, ó, abrindo a página da OutSystems, né, a página que eles usam para divulgar a plataforma. Beleza, agora vamos clicar aqui com o botão direito, ó, inspecionar, ele vai abrir aqui o inspecionador de elementos aqui do lado, ó, e aqui ele mostra como é que está feita essa página. Por exemplo, essa área que eu selecionei, ó, é um H1, é um título, tá vendo? Tem um H1 aqui, tem um H4 embaixo, é um título menor. Então o H1 é sempre maior e aí depois vai diminuindo, conforme o número aumenta, o tamanho diminui, tá? E aqui a gente consegue ver, ó, como é que foram feitas as páginas. Ah, como é que é? Isso aqui é uma imagem? Então, ó, inspecionar elemento, ó, é uma imagem do logo, aqui é o caminho do logo. Então a gente consegue ver isso para qualquer página na internet, qualquer uma que seja, a gente consegue pegar como tá o HTML dessa página. Então essa daqui é uma página mais trabalhada, então ela tem algumas coisas aqui, ó, mas ó, a estrutura base tá ali, HTML, head, body, né? E o HTML fechando aqui, tá bom? Então é importante que a gente saiba toda essa parte de HTML, pelo menos o básico, como é que funciona, o que são as tags, os atributos e assim por diante.
Então, hoje, eu não vou deixar um desafio normal, um desafio convencional como eu faço ao fim dos vídeos. Na verdade, o que eu quero que você faça é o seguinte, que você pegue o seu projeto aqui, como a gente vem fazendo da OutSystems, crie uma página em branco, vai incluindo elementos e vai inspecionando cada elemento para você entender o que cada elemento é, né, nas tags HTML. Por que a gente precisa saber isso, Léo? Para que quando a gente está trabalhando em projetos grandes, às vezes a gente tem problema de comportamento da página, layout está com algum tipo de problema, o usuário está reclamando que está acontecendo alguma coisa, e aí a gente tem que sempre entrar nessa parte de inspecionar para entender coisas que a gente não consegue ver ali no Service Studio. Então isso é importante a gente saber. Por mais que seja o básico, você não precisa saber, não precisa ser o fera do HTML nesse momento, não precisa. Mas você tem que saber o básico do HTML, isso vai te ajudar bastante lá na frente. Não faça esse teste. Então, vá lá, cria uma página aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma aula 21, que é a aula passada, né? Então, ó, na página, você cria uma página nova, eu estou usando essa daqui como exemplo, aí venha, poxa, coloca um container, vê como é que o container aparece lá no inspecionador de elementos, coloca um text, coloca um botão, coloca um input, vai colocando itens na tela aqui na página e vai lá no inspecionar elementos para você falar, poxa, olha que legal, o botão é um input, legal. E o label, o que que é? E o text aqui, o que que é? E o que que é o container? Então a gente vai utilizando isso até mesmo para a gente tatear a nossa aplicação e entender o que que o OutSystems gera no HTML quando a gente constrói a nossa página aqui. Então é isso que eu quero que você faça, não é um desafio, não vou fazer um gabarito para isso, tá? Não vou. Quem sabe, se você me pedir, pode ser até que eu faça um material com algumas tags a mais explicando sobre essas tags. Pode ser. Se muita gente me pedir, eu não vou falar nada no grupo, tá? Não vou falar nada no grupo do Telegram. Se muita gente me pedir, falar, Léo, faz aquele material lá do HTML que você falou no vídeo. Só fala isso. Léo, faz aquele material lá do HTML que você falou no vídeo. Aí, dependendo da quantidade de pessoas que escreverem isso lá no grupo, no Telegram, um grupo exclusivo que você tem que participar, que tá passando aqui embaixo agora, também tem lá na descrição. Se você escrever lá, quantidade de pessoas que inscrever, dependendo da quantidade, eu faço esse material de apoio com uma lista aí de tags explicando mais ou menos o que cada uma delas faz, tá bom? Não esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo, se quiser escrever qualquer coisa, fica à vontade, mandar temas, dar bronca na gente, o que quiser. Não esqueça do grupo do Telegram, como eu já falei, não esqueça de se inscrever no canal, botão vermelho e também ativar o sininho. O seu like é muito importante, então já clique no like lá embaixo e também compartilhe esse vídeo aqui com todos os seus amigos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado mais uma vez. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!